Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador. Esse é o 10º vídeo, o 10º e último vídeo da série. Eu vou falar sobre o contexto mundial. Então, nos Estados Unidos, essa matéria foi pacificada na última decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em Alice versus Citizens Bank, em 2014, em que estabeleceu ali critérios para definir se uma matéria é objeto de patente ou não, se é elegível pela lei de patentes ou não. Esse critério tem sido apontado como não muito claro e dando margem a que algumas invenções que deveriam ser patenteadas acabam não sendo patenteadas. Então, alguns juízes aposentados da Suprema Corte, como Randall Hader, eles têm expressado preocupação que valeria a pena a Suprema Corte voltar a analisar um caso desse tipo. A lei dos Estados Unidos estabelece aqui no 35 US Code, parágrafo 101, que quem quer que invente ou descubra qualquer novo ou útil processo, máquina, manufatura ou composição da matéria poderá estar elegível à proteção por patentes. Então, a criação tem que se enquadrar nessas 4 categorias. Ou tem que ser um processo, ou uma máquina, ou uma manufatura, ou uma composição de matéria. Tá? Por isso que eles não dão patente para sinal, porque eles entenderam que sinal não se enquadra em nenhum desses 4 aqui. Então, esses são as duas perguntas a serem respondidas do teste de Alice, que foi definido lá no Alice versus da Suprema Corte, né, em 2014, que é: as reivindicações estão direcionadas a um conceito inelegível? Conceito inelegível, a Suprema Corte já definiu alguns, por exemplo, leis da natureza. A Suprema Corte definiu que isso não é matéria elegível. Isso não está na lei. A Suprema Corte estabeleceu. Então, se define, é uma matéria inelegível? Se é, tudo bem, encerra o assunto, não pode ganhar patente. 2. As reivindicações recitam elementos suficientes para transformar a ideia abstrata em matéria elegível? Então, veja, primeiro eu vou procurar se está naquelas categorias que a Suprema Corte já diz que não é elegível. Agora, se aquela criação não incide naquelas categorias que a Suprema Corte rejeitou, eu ainda vou fazer um teste adicional, ou seja, as reivindicações recitam elementos suficientes para transformar a ideia abstrata em matéria elegível? Esse é o segundo teste. Então, aqui está um fluxograma que define mais ou menos os testes a serem aplicados pelo Alice. Tá? E tem havido alguns casos de decisões do Federal Circuit em que tem se solicitado a demanda da Suprema Corte para ela reavaliar. Nesse caso aqui do American Axle e versus Nepco Holdings, ele é um caso que é uma coisa muito interessante. Não tem nada a ver com software, mas ele tem a ver com leis da natureza. Então, é um mecanismo para a fabricação de eixo de transmissão aprimorado, que inclui revestimentos com tubos ocos de baixo custo. O Federal Circuit alegou que esse material ele é flexível, ele está funcionando conforme a lei da natureza conhecida. Então isso seria matéria inelegível. Pô, é altamente questionável isso. Altamente questionável. Isso foi objeto de muito questionamento, porque afinal de contas eu tenho aqui um absorvedor de impacto que na forma de um tubo cilíndrico que o cara inventou. É muito questionável essa decisão de achar que isso é uma lei da natureza. Então, abriram uma demanda para a Suprema Corte reavaliar e a Suprema Corte disse não, não vou reavaliar. Outro caso que a Suprema Corte negou reavaliação é um caso que fala sobre salas de bate-papo virtuais em 3D, em que a patente descreve 2 etapas a serem executadas no dispositivo cliente, que é receber informações de posição dos avatares e, usando essa informação de posição, determinar quais dos avatares serão exibidos para o primeiro usuário. Então, o Tribunal Federal Circuit considerou que essas reivindicações eram direcionadas a uma ideia abstrata, conceito abstrato. Quase sempre eles vão incidir nessa matéria como conceito abstrato. Tá?
eles vão incidir nisso. Então, novamente, foi solicitado à Suprema Corte para rever isso, mas ela disse não vou rever. E aqui tem um caso do Interactive Wearables e Polar Electro, que é um dispositivo de hardware eletrônico que compreende uma combinação de player, de conteúdo, controle remoto, com vários componentes recitados, tem vários componentes físicos recitados, concretos, que indiscutivelmente se qualificam como uma máquina ou fabricação, sobre a linguagem estatutária do 35 US Code 101. Então a pergunta é, essa é matéria elegível ou não? Então, porque foi enquadrado como matéria ideia abstrata pelo Federal Circuit, apesar de ter todos esses elementos físicos, né? E a Suprema Corte disse que vai reavaliar esse caso, deve sair uma decisão. E já solicitou manifestação do SPTO para dizer o que ela acha desse caso. Então, deve sair uma decisão sobre isso. Na Índia, em 2002, ela sempre tinha uma posição meio restrita, de não conceder patente nessa área, mas em 2002 saiu uma decisão de método e dispositivo para acessar fontes de informação e serviços da web. O Indian Patent Office rejeitou o pedido. Foi feita uma apelação para o Tribunal Superior de Nova Delhi. E o tribunal considerou que a proibição de patentear diz respeito a programas de computador per se, isso lá na lei da Índia, e não a todas as invenções baseadas em programas de computador. E ainda faz uma ressalva, no mundo digital de hoje, quando a maioria das invenções é baseada em programas de computador, seria retrógrado argumentar que todas as invenções não seriam patenteáveis. Então, ele dá uma margem para dizer, pode ter invenção implementada por programa de computador que vai ganhar a patente. E aí ele diz, a inovação no campo da inteligência artificial, tecnologia blockchain e outros produtos digitais seriam baseados em programas de computador, porém os mesmos não se tornariam invenções não patenteáveis simplesmente por isso. Então, é possível ganhar patente nessas áreas. Na Inglaterra também, nós temos exemplos de patentes concedidos nessa área, e recentemente, aqui em setembro, o escritório inglês liberou aqui um guia de exame para pedidos de patente relacionados à inteligência artificial. Então, esses algoritmos eles podem depender de alguma maneira de métodos matemáticos e programas de computador de alguma forma, mas nem por isso estão totalmente excluídos da patente. Ou seja, patentes estão disponíveis para as invenções de inteligência artificial. Na Apple, tem essa decisão aqui do Board of Appeal, G119 de 2021, que ela estabeleceu critérios para patentes de simuladores eletrônicos. Tá? No manual de 2018, tinha uma frasezinha escrita assim, ó, exemplos de contribuições técnicas, né? Técnicas que daria possibilidade de ganhar patente nessa área. Né? Ou seja, você simular o comportamento de uma classe de itens técnicos adequadamente definidas. O manual tirou isso, dizendo que simplesmente simular uma simulação de um elemento técnico não necessariamente é considerada invenção. Pode haver caso que não seja. Então, ele retirou isso da versão de 2022 do manual. Aqui no SPTO, você tem aqui o guia de exame também nessa área, que tem aqui um exemplo, 38, que ele é um exemplo que é usado também no Guia do Exame Europeu de 2022. Então, está havendo aí uma convergência de exames entre o SPTO e Apple, também na área de simuladores. Tá? Ele vem assim, é um simulador de computador digital, de um mixer de áudio, compreendendo inicializar o modelo de circuito analógico do computador digital, referido ao modelo incluindo uma localização, valor inicial, uma faixa de tolerância, e etc. e tal. Então, a reivindicação não cita nenhuma das exceções judiciais, a reivindicação não recita uma fórmula matemática, embora algumas das limitações possam ser baseadas em conceitos matemáticos, os conceitos matemáticos não são citados nas reivindicações. Com relação aos processos mentais, a alegação não recita um processo mental porque as etapas não podem ser executadas pela mente humana. Então, não está se enquadrando naquelas exceções da Suprema Corte. Né? Não
Lei da natureza não é uma etapa mental, uma criação mental. E também não recita um método de organização da atividade humana, como na área jurídica, financeira. Logo, a reivindicação é elegível. Então, ela pode ser objeto de patente. Então, isso é um exemplo dado pelo guia do SPTO, ele também coincide com o do exame europeu. Aqui na época, tem essa decisão aqui, ela rejeitou um pedido que alegava que o uso de uma rede neural para implementar um método conhecido para determinar o débito cardíaco por transformação da curva de pressão arterial, ela rejeitou esse pedido. A suposta atividade inventiva limitou-se ao alegado uso da rede neural. A EPO concluiu que, na ausência de uma descrição suficiente de como realizar o treinamento, não houve atividade inventiva na reivindicação do uso da rede neural. Portanto, não é suficiente para alcançar a patentabilidade. Então, aqui entra essa questão, né, da descrição. Né? Ela entendeu aqui que o técnico no assunto não conseguiria treinar essa rede, que abre a questão dos dados. Né? Rejeitou o pedido. Decisão da EPO aqui. Nessa outra decisão, é o método de pagamento automático. Então, como é que funciona a coisa? Você está numa loja, você tem um sensor lá que vai detectar a sua presença, e quando você sai da loja, automaticamente aquilo debita na tua conta, você não precisa passar no caixa. Tá? Bom, tem a ver com débito, tem a ver com a parte financeira. Mas existe uma decisão na época, que é a decisão aqui Convic, que ela diz que as características não técnicas, elas podem ser incorporadas, é só um problema legítimo para a solução do problema, ou seja, você não é para descartar totalmente a parte não técnica. Então, a conta do cliente na loja está vinculada ao dispositivo móvel. Aqui você tem uma anterioridade que ela faz o seguinte, ela detecta quando a pessoa saiu da loja. Só isso. Ela não debita na conta. Ela pega uma pessoa, detecta quando essa pessoa saiu da loja. Tá? Então, o Board of Appeal concluiu que o problema técnico objetivo era de fazer uma cobrança automática do valor final ao cliente quando este sai da loja. Tá? Uma vez que o problema técnico, veja bem, o problema técnico inclui a questão financeira. Uma vez que o problema técnico foi formulado, o Board of Appeal observou que a implementação era óbvia diante do D1. O D1 já mostra no documento que detecta quando a pessoa saiu. Bom, de posse desse documento e de posse do problema técnico, você chegaria à solução óbvia, que seria usar o D1 para fazer o débito automático. Então, ele entendeu que a matéria era considerada invenção, mas que isso não tinha atividade inventiva. Muito obrigado, então.